Há um cântico que se faz muitas vezes nas peregrinações, que espero que consigamos cantar com a ajuda do coro, ou se alguém na comunidade é devoto e vai normalmente a Mamã Mushima, ou em várias sessões da igreja canta-se. Eu sei parte da letra. O mundo todo me pergunta quem é Maria, Maria, mãe da igreja. Conheceis o cântico? Alguém consegue começar? Maria, mãe. Aqui embaixo não sabe? Então vamos cantar todos. O mundo inteiro. Todo mundo. A nossa mãe, a Igreja Católica. Quem é Maria? Quem é Maria? A mãe de Deus, nossa mãe, a mãe da Igreja Católica. Nosso Deus, nossa mãe. Imaginemos que logo a seguir a esta celebração, por obra divina, ao sair da igreja, tenhas ou de apanhar um táxi ou de ir a pé e cruzes com alguém que de propósito saiba que tu és católico e começa a interrogar-te sobre Maria. O que dirias? Todos nós temos na família membros de outras confissões religiosas cuja a reverência e respeito que prestamos a Maria e veneração incomoda. Agora, a título individual, hoje perguntada, o que dirias sobre Maria? Quem é Maria para si? Até dizer nossa mãe, mas mais do que isso. E perguntar-nos-iam também por que damos este valor especial a Maria, se afinal de contas temos Cristo. Será que de forma individual serias capaz de responder de forma convicta e com capacidade de fazer a outra parte que não respeita esta figura maternal e entender a importância que ela tem? Ora, a leitura que nós ouvimos hoje do Apocalipse diz-nos uma coisa importante. Apareceu no céu, esse é o imaginário de um homem, e é São João, que estamos a viver o primeiro século da fé cristã. Estamos no contexto da perseguição dos cristãos, antes da igreja se tornar, digamos, aceite pelo poder reinante na altura. E São João apresenta essa imagem de uma mulher vestida de sol que pisa uma lua, de um dragão, mas debaixo dessa mulher também há 12 estrelas, mas há um dragão vermelho que tenta devorar esta mulher que está concebida, para dar a luz a um homem que seria o rei da terra, que dominaria tudo. Duas maneiras possíveis de interpretar que são justas. Primeiro é que aqui a mulher concebida quer significar o povo de Israel, e que traz em si, na verdade, este grande Messias. O dragão, esta simbologia da serpente, quer significar a força do mal, que vai derrotando, digamos, os fiéis. E diz ali que este dragão é vencido, de facto, por este filho do homem, mas ainda assim arrastado, leva consigo 12 das estrelas
que 6 das estrelas que representavam as 12 tribos de Israel, tendo em si uma simbologia daqueles que desistem facilmente diante da dificuldade no contexto da fé. Então, nós temos nesta leitura muitos símbolos, mas que querem em si representar a dificuldade da igreja nascente, a igreja que começa, a igreja que se quer afirmar, mas ao lado da dificuldade, a possibilidade e a realidade do triunfo daqueles que haviam de perseverar. E outra maneira é de facto de olharmos para esta mulher como Maria, a mãe de Jesus, aquela que deu a luz ao príncipe da paz, aquela que deu a luz ao Filho de Deus. Os primeiros concílios da igreja chamaram Maria Theotokos, que significa a mãe de Deus. E diríamos de forma mais clara, Maria é na verdade o primeiro sacrário em que Deus menino viveu, e Deus menino fez-se homem por intermédio desta mulher, por intermédio desta mãe, que garante a possibilidade da paz que nasce de Cristo. Paz, como nós todos conhecemos, é o que Deus sempre prometeu a todo o seu povo. No prefácio que ouviremos hoje da solenidade do Senhor, o autor sagrado diz-nos o seguinte: hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, a aurora e esplendor da igreja triunfante, aquela igreja que já está em Deus. Ela é consolo e esperança para o povo ainda em caminho, pois Deus preservou Maria da corrupção da morte. Por quê? Porque ela é a mulher e a mãe que gerou o Filho de Deus. De entre os filhos nascidos dos homens, Maria tem o privilégio da graça. E ensina-nos a igreja desde há muito tempo que por este destino que é reservado a Maria, até desde o ventre materno de seus próprios pais, ela foi reservada do pecado original, porque dela nasceria o Filho de Deus. Esta festa que hoje celebramos é bastante antiga, mas foi em 1950 que o Papa Pio XII a constituiu como dogma da Igreja, para dar valor a esta e maior respeito e reverência a esta mulher, que significa a porta de entrada do Deus menino para a nossa terra, para este mundo. Então, de forma mais concreta, o que nos diz o mistério da Assunção? Maria é também ela, de um modo diferente de Cristo, o primeiro fruto da ressurreição. As primícias, diz no São Paulo, ressuscitou primeiro Cristo, depois aqueles que são de Cristo, e depois aqueles que viriam depois do regresso de Cristo, e por último aqueles que ressuscitariam depois de Cristo ter entregue a sua obra a Deus. Maria é de alguma forma parte destas primeiras primícias da salvação. Deus traçou como que um esboço daquilo que ao final acontecerá para toda a igreja. Em Maria, a mãe de Jesus, vai elevada aos céus em corpo e alma, liberta da corrupção que acontece com a morte, porque ela tem este privilégio de mãe de Deus, de mãe do Salvador. Os textos bíblicos, como já disse, apresentam trechos interessantes. O desta mulher, que de facto dá à luz a um filho varão que dominará toda a humanidade. O texto de São Paulo, falando de Cristo como primícia dos ressuscitados, termina dizendo que um dia todos os que creem terão parte na glorificação de Deus. Todos aqueles que têm a graça de poder crer em Jesus, de poder crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, Deus em si convoca-nos para a sua salvação. Entre os cristãos, por isso, o primeiro lugar pertence sem dúvida a Nossa Senhora, para a salvação, depois de Cristo, que foi sempre de Deus, porque jamais conheceu o pecado.
Maria nunca pecou. Maria teve o nascimento virginal. Maria é sem mancha, é imaculada, é sem mancha. Portanto, tem este mérito da salvação em primeira instância. É a única criatura em quem o esplendor da imagem de Deus nunca se viu ofuscado. Ensina-nos a Igreja. Portanto, sendo Imaculada por Conceição, é a obra-prima intacta da Santíssima Trindade, em quem o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentiram as suas complacências. Tal como ouvimos no batismo de Jesus, esse é o meu Filho muito amado, em quem ponho toda a minha complacência. Em Maria também há este lugar de privilégio, este lugar de amor incondicional de Deus. Sabemos, irmãos e irmãs, a resposta de Maria. E o Evangelho que em São Lucas, no capítulo 39, no capítulo 1, versículos 39 a 56, ouvimos as palavras de Maria a Isabel, as palavras de Isabel a Maria, que exaltam a fé tão grande desta mulher e desta mãe. Nós hoje, voltando àquela pergunta inicial, o que diríamos sobre Maria se nos fosse feita esta pergunta? Irmãos, até fez tão marginais a fé cristã, de uma maneira confusa, respeitam também Maria. Um exemplo simples é que quem lê o Alcorão dos muçulmanos tem lá também referência a Maria. E no Alcorão está escrito Jesus, o Cristo, filho de Maria, que nasceu sem intervenção do homem. Até o Islão, que é tão distante não diria, mas que se torna distante do nosso modo de ser e de estar, porque é verdade que eles dizem Jesus Cristo, filho de Maria, para evitar dizer Jesus, filho de Deus, porque para o Islão Jesus Cristo é um profeta e o último é Mohammed, e que ele é só filho de Maria, mas não filho de Deus. De alguma forma tentam enganar. Para nós Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, é o Filho, parte da Trindade. E Maria, sua mãe, tem este lugar de privilégio por esta ação tão grande, de por ela o Senhor ter feito nascer o Salvador da humanidade. Agora, que medidas nós teremos? Como agiremos com os relativistas com relação à fé em Maria? Muitas pessoas pensam que nós perdemos tempo rezando o terço, perdemos tempo fazendo o rosário, e até ao extremo de pensarem que cometemos pecado venerando Nossa Senhora, que perdemos tempo indo a Moshima, indo a Fátima, indo a Lourdes, todos os lugares em que Maria é referência para a Igreja. Que absurdo! Como não aceitar na mãe do Salvador? Deus, como perderia tanto tempo fazer nascer o seu filho de uma pessoa que não fosse digna de referência? Maria é digna de referência, de respeito, de veneração, e tem um lugar privilegiado no plano da salvação. Nenhum homem, nenhuma mulher tem a mesma dignidade de Maria e nunca chegará lá. Não haverá mais mulher alguma na história da humanidade que dará à luz o Filho próprio de Deus. Nós nos tornamos, por consequência e adoção, participantes dessa vocação divina, mas nenhuma mãe, outra mulher há de ser a mãe do Salvador. E Maria não é só qualquer mulher, foi a mãe que deu à luz, passou os princípios fundamentais a Jesus Cristo. Foi a mãe que esteve aos pés de Jesus na hora da sua morte. É de Jesus que ouvimos a dizer ao discípulo amado: filho, és a tua mãe, mãe, és o teu filho, simbolizando esta entrega que Jesus faz da sua mãe para toda a humanidade. Ouvimos no Evangelho: a minha alma glorifica o Senhor. Ouvimos esta referência: de hoje em diante todas as gerações chamar-me-ão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Então, é às vezes pecado, inútil, dizer que só sigo a Cristo e para mim Maria não tem significado nenhum. Não,
Jesus constituiu Maria como medianeira. Jesus constituiu Maria como intercessora. Jesus constituiu Maria como nossa mãe e que conosco caminha. E não é fruto da imaginação e do sonho das pessoas quando Maria aparece em Fátima, quando Maria aparece em outros lugares, deixando mensagens de vida que efetivamente transformam a humanidade. Façamos a experiência da reza constante do terço. O terço em si reservam os grandes mistérios da salvação. Não são invenção só da igreja, não de alguém que sonhou. São frutos da experiência do povo de Deus, que nascem efetivamente da própria intervenção de Maria na caminhada da igreja. Que cada um de nós faça desta mãe, desta mulher, que é levada ao céu como verdadeira companheira, como verdadeira amiga, como verdadeira intercessora. De facto, sem diminuir a dignidade de Cristo, sem condicionar a nossa oração a Cristo, a devoção a Maria, nós temos o dever e a obrigação de tê-la como mãe e mestra, como aquela mulher que, sem a qual, sem o sim, a presença de Cristo na nossa humanidade, não sei que forma tomaria, mas Deus, desde a criação, preservou esta mulher. Se ouvimos bem no Gênesis, depois do pecado de Adão e Eva, Deus diz à mulher e à serpente: tu, serpente, a mulher te esmagará a cabeça, enquanto tu tentares lhe morder o calcanhar. E diz à mulher que de ti, mulher, nascerá efetivamente o príncipe da paz, aquele que há de restaurar a humanidade na sua dignidade. Então, tornemo-nos nós arautos desta palavra, levemos até para as nossas famílias. Para aqueles que não são católicos, nós cantamos Maria, nossa mãe, mãe da igreja católica, mas é mãe da humanidade. E nós que somos tocados por esta palavra de fé, somos chamados a levá-la para a comunidade, a levá-la para o nosso trabalho, a levá-la para a nossa casa. São Paulo fala-nos da morte, e às vezes não é só morte física, também morte da doutrina, que nós não somos capazes de sermos efetivamente arautos do Evangelho. Cada um de nós, batizados, devoto a Maria, é chamado e chamada a levar este rosto de amor à sociedade. Se todos nós aderirmos à oração mariana, a verdadeira devoção ao terço, muita coisa na humanidade se há de transformar. Que Deus, na sua bondade, nos abra um entendimento, para que possamos nós mesmos, cada vez mais, com maior profundidade, acreditar neste mistério da importância e relevância de Maria e Mãe para o futuro e presente da Igreja, e também para aqueles que buscam paz e consolo. A paz é o maior dom que Deus deixa à humanidade, e Maria é também portadora desta palavra de paz, medianeira, intercessora, a quem devemos devoção e respeito. Que Deus, na sua bondade, nos salve cada vez mais com estes mistérios grandiosos que Ele próprio proporcionou para a nossa vida, e vida em abundância à luz de Cristo nosso Senhor. Que assim seja.